produção e o compartilhamento de vídeos falsos de nudez. Isso é crime? Qual é a pena prevista? Vamos entender agora um pouco mais sobre o caso dos 9 adolescentes que criaram materiais de 16 alunas usando inteligência artificial. No começo desta semana, a Brigada Militar atendeu uma ocorrência sobre a circulação de vídeos em uma escola na capital. 9 adolescentes teriam supostamente produzido vídeos envolvendo a imagem de 16 alunas menores de idade. As informações a respeito do caso foram repassadas para a Polícia Civil e as investigações começaram. A criação e o compartilhamento dos vídeos falsos de nudez foram feitos com o uso de inteligência artificial. Os materiais circularam em uma escola privada de Porto Alegre. Durante a semana, os suspeitos prestaram depoimento à polícia. Apesar de serem menores de idade, eles podem responder por esse ato infracional. Nós temos aí um ato infracional vamos dizer assim, cujo castigo a lei prevê a questão de uma medida socioeducativa que deve ser proposta pelo Ministério Público. Além disso, é importante dizer que, pelo Código Civil, há uma possibilidade dos pais das vítimas buscarem a responsabilização pelos danos morais e materiais eventualmente advindos daí. Por quê? Porque os pais desses adolescentes que praticaram este dano, a gente pode chamar de um dano cibernético até, eles são responsáveis objetivamente pela conduta dos filhos menores de 18 anos. Os pais dos menores vão responder somente civilmente. Isso por serem responsáveis pela conduta dos filhos. Além disso, podem ter que arcar com indenizações por danos morais. A pena para os adolescentes deve ser o cumprimento de uma medida socioeducativa. A decisão fica a cargo do Ministério Público. Geralmente, uma medida socioeducativa vai numa questão de algum tipo de acompanhamento, de um processo, por exemplo, de cumprimento, de participação em curso, de alguma atividade em algum centro de apoio, nesse sentido, assim, não ele vai ter que cumprir medidas que vão ser estipuladas pelo Ministério Público, que não são medidas restritivas de liberdade, mas vão ser medidas que levam aquele adolescente a refletir sobre o ato que cometeu. E como ficam as alunas que foram envolvidas no caso? Conversamos com a psicóloga Ângela Wolff, que esclarece um pouco mais sobre esse assunto tão delicado. Vamos conferir. Esses adolescentes, eles fizeram o uso abusivo dessa ferramenta. E pensando exatamente na questão do abuso dentro do âmbito sexual. O que é que os pais estão fazendo e o que é que a escola está fazendo para trabalhar a educação desses jovens sobre a questão do corpo, do direito e da convivência social e os limites que são necessários que a escola passe a assumir uma responsabilidade com relação a esse tipo de educação. E os pais também. Os predadores, tanto os digitais quanto os predadores reais, o espaço onde eles transitam é justamente no entorno da escola. E muitas vezes pessoas que estão dentro da escola mesmo, sem que as instituições, claro, tenham que adivinhar do que se trata. O abalo moral e o abalo psicológico que essas meninas sofreram, ele é extremamente grave porque ele tem o potencial de gerar, sim, um componente traumático em diversos níveis, tanto do ponto de vista social e cultural, quanto do ponto de vista psicológico mesmo, porque essas meninas, elas estão no pleno desenvolvimento e dentro da cultura, tentando um espaço de aceitação social. E nesse exato momento, principalmente as mulheres, elas estão muito vulneráveis a essa questão da exposição física, aspectos relacionados com o corpo, aspectos relacionados à aceitação de modo geral. Então, agora pensa, o abalo à reputação dessas meninas, ele é muito grave. E é por isso que o crime não é só de ordem sexual, ele é de ordem civil também. Por quê? Precisa responsabilizar de forma civil tanto a escola quanto os pais.
não só dos agressores, mas dos pais também, porque não monitoram o compartilhamento das imagens. Os adolescentes, a gente pensa de uma forma imediata em punir os adolescentes, não é? E é sempre uma ideia imediata de punição, mas a ação mais bem posicionada é a educativa. É mais do que urgente que pais, comunidade e a escola passem a criar ciclos de diálogo sobre o uso dessas ferramentas. Instalar dentro da escola, tanto quando a gente faz a reunião de pais e mestres ou as reuniões, instalar justamente dentro da escola uma nova lógica no entendimento de que nós precisamos mudar a forma como nós lidamos com esse assunto. Por óbvio que a escola não tem mais como conter o uso dessas ferramentas, mas ela precisa ser usada de forma educativa, que existe um dano real ao psiquismo, à vida concreta daquela pessoa, que a quem pratica esse ato produz um dano direto a uma outra pessoa. E muitas vezes os adolescentes não têm essa percepção. E o que eu penso, de forma assim, muito particular, é que tem um potencial de dano traumático, ou seja, de um dano que nós temos uma dificuldade e é um dano permanente, porque se trata de um trauma, quando nós falamos de vítimas concretas como essa. E aí é necessário, sim, que a escola assuma uma responsabilidade, inclusive, de conduzir o tratamento dessas jovens. Infelizmente, muito sério esse fato que aconteceu.